Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Bienestar Animal, y para mostrarte más acerca del rubro ovino, nosotros llegamos hasta la ciudad de Altos, en el departamento de Cordillera, visitando la cabaña Doña Patrona para conocer un poco más acerca de la nutrición y sanidad en ovinos. Vamos a conocer la parte de suplementación de alimentos para este sector, así también el manejo de pasturas y por sobre todo el plan sanitario que debe ser aplicado dentro de un establecimiento. Así que acompáñanos. É muito importante essa questão do manejo do cordeiro, porque o cordeiro é o bezerro, é o futuro do negócio. Se você não tem uma... Primeiro, começa pela seleção dos reprodutores. Se você selecionou um reprodutor errado, você perdeu todo um nascimento. Depois, a nutrição e sanidade dessa ovelha. A ovelha não precisa de estar gorda. A ovelha, o papel dela é parir. Esse é outro ponto importante. Também não tem necessidade de ovelha. No Brasil, ao meu ponto de vista, a gente está indo na contramão. As ovelhas estão crescendo muito e os carneiros estão crescendo muito. Isso não é produtivo. Porque eu preciso de quê? Em nível de campo, uma ovelha de 60, 70 quilos. Para que eu preciso de uma ovelha de 120? Ela vai me dar o mesmo borrego. Só que ela come por duas de 60. Então a gente tem que estar sempre atento, porque é negócio, não é hobby, é negócio. A gente tem que enxergar a ovelha como uma máquina de produzir carne. E a ovelha tem que suportar o que a vaca suporta. Chuva, frio, barro, normal. A gente tem que fazer essa seleção. Como as fotos já me mostraram lá no Chaco. Os animais se adaptaram. Um desenvolvimento de casco mais espesso, diferente, adaptaram à água. Não tem mais problema de pietim. Seleção natural. Os que tinham problema já morreram. E para isso também a gente tem as vacinas. Então a gente tem que tratar da ovelha como uma vaca. Uma vaca. A Fazenda Vassoural, tenho 23 anos que eu trabalho, é o cliente mais longevo que eu tenho. Lá, a gente tem um vídeo ali, geada de queimar o pasto todinho, as ovelhas todas no campo, todas as ovelhas PO no campo, ficam no campo. Recebem o quê? Proteinado, na seca e nas águas, e como as pastagens não são irrigadas, às vezes elas recebem 1 quilo, 1,5 kg de silagem nas épocas mais secas, né? Quando o pasto queima normalmente por... Agora estamos tendo problema. A 40 quilômetros de Ribeirão Preto, predador, onça atacando. Tem um jaguar lá atacando. Aí estamos tendo que manejar, mudar os piquetes, trazer mais próximo, né? Tentando capturar ela. Acionamos lá o Instituto lá do Meio Ambiente para ver se captura, né? Para retirar. O que a gente já falou em relação à fibra, a fibra presença na dieta, ela exerce sobre a musculatura do retículo, rumo aumentando o volume desses compartimentos. Já os ácidos graxos voláteis, né, eles vão estimular o desenvolvimento estrutural da mucosa, vai ter uma mucosa com maior capacidade de absorção. O butirato é o mais eficaz, seguido do propionato e acetato. Alimentos que não possuem algum material fibroso podem formar papilas ruminais anormais, queratinizada, o que a gente falou, formação de calo na mucosa ruminal, o que vai promover uma menor absorção de nutriente para toda a vida produtiva daquele animal. Isso não é uma coisa que você tem como contornar uma vez que já ocorreu. Isso aqui era para ser uma ovelha, né? Só para a gente mais ou menos entender, né? São 3 estágios que a gente tem no rumen: o gasoso, o que a gente chama aqui de extrato mate, e o líquido. Qual que é o mais importante para a gente? Aqui, o que é mate? Mate é o que flutua. O que flutua? Fibra. O que essa fibra faz? Quando essa fibra está flutuando, aqui na parede do rumen, a gente tem receptores de movimento. A fibra em contato com a parede do rumen, ela vai fazer o rumen colabar. Ele vai fazer? Quando ele fecha, o alimento entra pelo retículo, volta para a boca e vai ser ruminado. Ruminou, eu vou ter salivação.
Quando a gente tem dieta de alta densidade com pouca fibra, ela está toda aqui embaixo. Ó. Então, se eu não tenho extrato mate, eu não tenho ruminação. Não tenho produção de saliva, não vou ter tamponamento. Por isso que a gente estava falando desde o início. O segredo, uma criação bem equilibrada, é saber dosar a fibra. Saber sempre dosar a fibra. Limitação de fibra, proteína e energia. A gente precisa de pelo menos de 15 a 20% de fibra na dieta. Os ovinos, eles conseguem ruminar partículas de 8 milímetros, já as cabras já de 2. A cabra é o ruminante mais perfeito que a gente tem. Com 2 milímetros, ela tem essa capacidade de ruminação. As ovelhas 8, a vaca normalmente 1,5, 1,2, 1,5 centímetro. A ovelha 0,8, né? 8 milímetros. Limitação de proteína, a gente precisa de 70 gramas por quilo de matéria seca, ou seja, pelo menos 7% de proteína numa dieta, para ela sobreviver. Extrato etéreo, maior que 6%, causa toxidez, né, se a gente tiver muita energia na dieta, e diminui a ingestão de matéria seca. O caroço de algodão e grão de soja, no máximo 15% de inclusão, porque ele tem muita energia. Se você trabalhar, o extrato etéreo dele é muito alto. Então, se você trabalhar com muito caroço, e caroço de algodão para animal, para faena, no Brasil mesmo tem alguns frigoríficos que não compram, porque o gocipol altera as características da carne. Então, ele altera as características. Então, tem alguns frigoríficos, igual o Guidara. A Guidara, se você tiver um confinamento e os animais receberem dieta com caroço de algodão, eles não compram os seus animais. Isso aqui é uma outra coisa importante. Tudo que a gente está falando em relação à alimentação, a gente tem que ter consumo. Como é que eu vou segurar o consumo de alimento? Tamanho de partícula. Tem que ter partícula que possibilita a ruminação. Então, por exemplo, um feno, se ele for picado, misturado ao concentrado, feno com 4, 5, 6 centímetros. Qualidade. Quanto pior for a fibra, o que vai acontecer? Tempo de ruminação grande, taxa de passagem longa, vai demorar a esvaziar, vai demorar a voltar a comer de novo. Isso aqui é fundamental. Ó. Igual esses dias de calor muito grande, o animal não come. Ele não come. Se a baia tiver o pé direito muito baixo e ela tiver muito quente, ele vai comer de manhã e no final da tarde. Quando deu de 10 horas para frente, ele deita. Então, se a gente quer um desempenho máximo, tem que ter conforto térmico para esse animal. E a área de coxo. Se eu não tenho área de coxo, tem disputa por coxo, eu vou ter problema. Se ele teve um surto muito grande de heiméria na fase inicial, a heiméria desenvolve nas vilosidades intestinal. Cada cripta dessa aqui, ó, onde teve uma esporogônia ali de heiméria e ela explodiu, vai formar o quê? Tecido conjuntivo fibroso, não vai ter absorção intestinal. Fica aquele animal que você bate na barriga dele, parece uma bola. A foto que eu comentei com vocês. Olha a qualidade do feno, olha o que ele está comendo. Ele está selecionando o concentrado, a fibra sobrando todinha no coxo. Como é que vai ser o ganho de peso? Hora ganha, hora perde. Hora ganha, hora perde. Na média, péssimo. Exatamente. Porque quando ele come muito concentrado, o pH do rumen abaixa. Ele não salivou, não teve bicarbonato. Aí ele sente dor, como a gente. Acidose. Tomei muito vinho, vai ter dor na barriga no outro dia, no estômago. Aqui é a mesma coisa. Comeu muito concentrado, aí muitas vezes produção de gás excessiva por causa do concentrado, né? Não tem aquele efeito mate, porque não tem fibra flutuando, não tem ruminação. Aí começa a dieta, as fezes amareladas, dá para ver um pouquinho, ó, fezes mais amareladas, com muita presença de grãos de milho, maíz, né? E o desempenho, ó, eram cordeiros que eram para estar com acima de 350 gramas por dia, estão com 220, 230. São animais de cabanha. Foi aquela história que a gente contou, isso foi mês passado. Aí foram 3 meses aqui de perca, porque veio uma partida de feno péssima. Feno, você pegava na mão, parecia um palito. Lacanha de açúcar nós outros já usamos em situação de ausência total de alimento, né, para escapar. A gente às vezes hidrolisa ela, né, com cal, né, cal virgem, para poder melhorar essa fibra. O processo de hidrólise, o que é? Nada mais do que destruir
a lignina, sílica e hemicelulose, que são a parte do capim que é indigestível, que é duro. Então, quando a gente hidrolisa, a gente está melhorando a qualidade da fibra. Se eu melhoro a qualidade da fibra, eu faço o quê? Eu encurto o tempo de passagem. Então, ele não vai remoer tanto. Mas a cana, numa situação de ausência total de outro alimento, não. A gente pegou em 2015 ou 2016, um ano terrível na FTI. Acabou tudo. Até a água a gente teve que comprar. A gente usou o quê? Bagaço de cana hidrolisado, resíduo de usina. Bagaço de cana hidrolisado e proteinado. A gente dava 200 gramas de proteinado por dia, escapamos o rebanho inteiro, sem perder uma ovelha. É o ideal? Não, mas foi o que era menos dispendioso. Pode ser usado, mas sabendo que a fibra da cana, o animal vai distender muito o abdômen, que ele vai produzir muito gás, vai ficar remoendo, mas numa situação de ausência total de outro alimento. Y así conocíamos algunos aspectos técnicos de la mano de un profesional y experto también en lo que es la producción animal para poder encaminar de la mejor forma nuestra planificación dentro de nuestros establecimientos. Vamos a una breve pausa y en instantes volvemos con más de Bienestar Animal. Estamos de regreso y siguiendo la línea de lo que son las estrategias de nutrición y también la sanidad en ovinos, vamos a conocer la importancia de la infraestructura dentro de nuestros sistemas productivos y también cómo influye para que el animal pueda ser productivo y también se puedan tener resultados eficientes. A melhor fibra que você puder encontrar, feno de gigs, de floraquirque, feno de alfafa, até mesmo porque a quantidade que ele come é insignificante. Isso não representa nada no bolso. E lá na frente você vai colher os frutos. É economicamente viável e muito viável você manejar bem os seus cordeiros nessa fase inicial. Se você não maneja bem os seus cordeiros, você não vai ter boas ovelhas e não vai ter bons reprodutores. Mas a questão da dieta de alto grão, por que a opção pela dieta de alto grão? Porque eu não transporto água. Quando eu passo para uma dieta completa com silagem, cada quilo de silagem tem 70% de água. A silagem não é de 30%, 32%, 35% de matéria seca, o resto é água. Então, me despende muito mão de obra. Por exemplo, um funcionário, ele cuida de 2.000 cordeiros confinados, com dieta de alto grão. Se for com silagem, ele não cuida. Preciso de 2 funcionários, porque a quantidade de trato é maior, e eu vou precisar de vagão forrageiro e eu vou precisar de pista de trato. No caso você vai ver os tipos de estrutura que a gente está usando para confinamento, não tem pista de trato. Por que não tem pista de trato? Qual que é o detalhe construtivo mais caro dentro de um galpão de confinamento? Área coberta. Se eu otimizo 100% da minha área coberta, eu tenho economia no meu investimento imobilizado. Então a gente usa o mesmo tanto de área coberta, a gente usa de área de solário. Quando vai fazer a distribuição do trato, eu posso trabalhar como na granja de suíno, com um silo de 2.000 kg com a dieta alta, com a rosca sem fim, distribuindo direto no coxo, quando as fazendas já estão com um porte maior, automatizar todo o meu sistema, ou em cada baia, coloco uma bombona de 200 kg, sabe o que é bombona? Tambor, com 200 kg de dieta. Quando vai fazer o trato, eu vou movimentar meus animais para o solário, fecho eles no solário, eles não vão incomodar quem está fazendo o trato, distribuo o trato, passo para outra baia, depois volto os animais e eu tenho, para cada lote desse que está na baia, eu tenho o quê? Mensuração de consumo. Porque quando esvazia aquela bombona, ela vai lá e anota, o funcionário vai lá e anota. Aí chega na hora que matou aquele lote, comeu tantos quilos de dieta, teve a conversão alimentar X e o rendimento financeiro tal. Aí a adaptação é fundamental. A gente usa o que a gente chama de protocolo de escada. São 14 dias retirando a fibra de forma gradativa. Isso aqui está aqui.
no caso do aumento do número de refeições, o custo-benefício para o rumen ocorre por haver um funcionamento na quantidade de alimento, no tempo e, consequentemente, menores picos de produção de ácido graxo volátil. Meu processo fermentativo, quando a dieta ela entra de forma mais gradativa, ele é contínuo. Eu não tenho pico de produção de ácido graxo. Porque toda vez que eu tenho pico de produção de ácido graxo, o ácido graxo é o quê? Ele é ácido. Por isso o nome, ácido graxo. Ele é ácido. Necessita o quê? Muita salivação para compensar. Então, se eu tenho dieta, no caso de animal de exposição, várias dietas, 4, 5 refeições diárias, eu vou ter mais estabilidade na produção de ácido graxo volátil. Menos ácido sendo produzido em cada tempo significa menos desafio para o sistema tampão. Qual que é o sistema tampão? Salivação. Quando a gente utiliza ureia protegida, a gente tem um aumento no consumo de matéria seca de até 20%. E um ganho de peso diário em até 7%. Então, principalmente em pastejo irrigado, é impressionante. O resultado que afere no plantel uma ureia protegida em relação ao ganho. Agora, como que eu vou administrar o uso dessa ureia? O mínimo possível, para ter o efeito que eu quero. Se eu conseguir manter minhas ovelhas cobrindo, com taxa de fertilidade alta, uma boa taxa de desmame com 25, 30 gramas de proteinado, ideal. Agora, se eu precisar de subir o score corporal delas, por exemplo, por uma estação de monta, eu posso subir a 40, 50, 60 gramas. Então, a gente sempre vai dosando a quantidade em função da eficiência financeira. E como que eu vou aumentar ou diminuir o consumo? Aumentando ou diminuindo na minha mistura mineral a quantidade de cloreto de sódio. Eu quero que o consumo abaixa, eu aumento o sal branco. Eu quero que o consumo aumenta, eu diminuo o sal branco. Por que suplementar nas águas? Maximizar o ganho e maximizar o consumo de forragem. Em relação aos cordeiros, as características importantes em desenvolvimento. Peso ao nascer, genética, mais nutrição da ovelha gestante. Então, o cordeiro, o que assegura um bom peso ao nascimento? Genética, nutrição da gestante. O terço final da ovelha de gestação, ele representa 60% do desenvolvimento dos cordeiros. Então, é a fase onde eu tenho que dar um pasto de melhor qualidade. Muitas vezes, se ela estiver só num sistema de pastejo, eu vou aumentar a quantidade de proteinado para me assegurar um maior peso a nascer. A taxa de sobrevivência dos cordeiros aumenta muito quando o peso médio está acima de 3 kg. Cordeiros que nascem com peso médio acima de 3 kg têm a taxa de sobrevivência muito maior. A temperatura média de um cordeiro é 40 a 41 graus, não é febre, é temperatura normal. O metabolismo do cordeiro ele é muito acelerado. Por isso que o leite da ovelha tem 5, 6% de gordura, para suprir essa necessidade. Porque o cordeiro, nessa fase inicial, como o metabolismo é muito alto, ele não suporta o quê? Amplitude térmica. Dias muito quente, muito frio, então eu tenho, por isso, a opção da gente trabalhar sempre com o manejo de mamada, com esses cordeiros abrigados, para aumentar a taxa de sobrevivência. A gente tem, vou mostrar aqui depois aí nas fotos aí de instalação, tem fazenda de clientes nossos, que no mesmo dia, se faz 41 graus durante o dia e 14 à noite. Você tem uma amplitude térmica de 27 graus. Se você não tiver um abrigo adequado para esses cordeiros, vai morrer. Ele vai morrer. Mesmo ele tendo no pé da ovelha, a quantidade de leite que ele vai ingerir não é suficiente para gerar a energia que ele precisa para o metabolismo dele estabilizar a temperatura interna. Ele começa entrar em um quadro de hipotermia. Ele vai morrer de hipotermia? Muitas vezes não, ele vai morrer de quê? Broncopneumonia, que é oportunista. Aí a gente vai, se a gente ficar tratando da pneumonia, nós estamos tratando do quê? Do efeito. A gente tem que tratar da causa, para que não ocorra pneumonia. Essa é uma tabela de exigência que o Mário estava falando, né? 10, 20, 30 quilos, 26, 16, 15 de proteína, né? Energia 8, 78, né? À medida que o animal ele vai crescendo, essa exigência vai diminuindo e o metabolismo dele também vai desacelerando. Aí a temperatura média de 41, ela já cai para 38,5, 39. Hoje, a gente busca nas fazendas de animal de cabanha 250 gramas de ganho médio mínimo para as fêmeas e 300 para os machos. Esse é o objetivo.
sempre média. Tem animal que ganha 400, 450, que é fora da curva. Mas a gente conseguir uma média dessa de 250 para fêmea e 300 para macho, está excepcional. Isso aí, hoje, as melhores fazendas do Brasil que criam santinês para exposição, trabalham em cima dessa média. Para a gente ter um ganho de peso bom nos cordeiros, temos que assegurar produção de leite das ovelhas. Então, temos que fazer um processo de seleção contínuo nessas ovelhas, descartar a ovelha que não produz leite. Peso a nascer, que nós falamos aqui, né? Cordeiros nascendo acima de 3 kg, balanceado adequado na dieta e consumo adequado. Se eu tiver um balanceado maravilhoso, mas ele não é palatável, não tem consumo. Então eu tenho que assegurar o consumo. A ração farelada tem algumas fazendas que preferem, a gente vai e formula, e tem outras que já compram um balanceado, que a gente tem algumas indústrias que a gente presta consultoria e eles formulam aquele balanceado específico e já vem peletizado. Misturar a dieta dentro de fazenda tem que ter uma gestão muito eficiente. Por exemplo, às vezes você tem um misturador lá que tem 5 anos que você está usando e você nunca nem o abriu para limpar. Quando você abre, aquela helicoidal que tem lá dentro, que mistura, ela está, ainda mais quando se usa óleo, se usa melaço líquido, ela está só o fungo, puro fungo. Então tem que fazer higienização de misturador de 6 em 6 meses, tem que ter um funcionário capacitado para poder assegurar a quantidade. A gente já teve, por exemplo, em fazenda, acidentes com monenzima. Usaram 10 vezes mais do que precisava, aí andou perdendo umas ovelhas. Então a dieta, o balanceado feito dentro da fazenda, tem que ter uma pessoa responsável e, o mais importante, sempre a gente começa, mesmo dentro de uma indústria, a mistura dos ingredientes de menor volume para o maior, para você assegurar homogeneidade na dieta. Então sempre você vai misturar aqueles de 1 kg, 200, 300 gramas, vai misturando ele até chegar nos maiores. O importante é que ela seja bem feita, tenha manutenção no seu misturador, um bom armazenamento, né? Agora, o que muda mais é a qualidade dos ingredientes, principalmente milho. A indústria hoje, uma indústria de porte médio, por exemplo, toda a partida que chega de milho, de soja, de trigo, ela é analisada. Então, ele assegura sempre, é feito aflatoxinas, erolonona, todos esses testes na entrada. Se o milho, a umidade, né, então ele sempre está assegurando uma qualidade de ingrediente melhor. Já dentro da propriedade você fica à mercê do mercado. Ora você vai comprar um milho bom, ora um milho mais ou menos, né? Y así llegamos al punto final. Muchísimas gracias por acompañarnos y conocer un poco más acerca de este sector apasionante que va creciendo constantemente aquí en nuestro país. Te esperamos nuevamente en una próxima edición de Bienestar Animal.